Olá pessoal, eu sou o Bruno e esse é mais um vlog do Licenciando. Então pessoal, o vídeo de hoje, o vlog da semana, é sobre um tema muito delicado, muito polêmico, mas que eu achei muito importante falar e que há muito tempo eu queria gravar um vídeo sobre isso, que é estágio em docência. Para ser mais específico, é estágio em docência e a relação do professor supervisor com o estagiário. E antes de começar o vídeo, eu quero deixar alguns avisos, algumas coisas, quero esclarecer algumas coisas. Primeiro ponto é que essas coisas, essas percepções são percepções minhas. Então não quer dizer que todo estágio é assim, o que do professor é assim, ok? Então é a minha realidade, as minhas percepções do meu estágio e relatos de amigos meus e percepções que eu pude, que eles puderam me contar e que eu montei esse vídeo de hoje, ok? Então não quer dizer que todo estágio é assim, é a minha realidade. Segundo ponto, o objetivo do vídeo não é expor ninguém. Então eu não estou aqui para citar o nome de ninguém, até por questões éticas, eu não vou expor nenhum professor, escola ou aluno. Se eu precisar falar de alguém, eu vou usar letras. Professor X, escola Y e por aí vai. Terceiro ponto, eu estagiei em diversas escolas e eu tive diversos professores supervisores. Desde da educação básica, eu estagiei em educação básica, em ensino técnico, estagiei em EJA, então eu tive diversos professores, diversas turmas, não foi apenas um, foi mais de 3, mais de 4, não, então eu não tive só um, dois professores supervisores, eu tive muitos professores supervisores, ok? Então, para deixar bem claro isso, para não ficar assim, para ninguém pensar que eu tô falando de alguém. E esse vídeo aqui não é para causar polêmica. Se causar polêmica, paciência, né? Enfim, não é para causar polêmica, é mais com o intuito de fomentar debate em relação a isso, sobre essas relações. Então, não é para causar polêmica, para escandalizar, mas se causar polêmica, paciência, né? Fazer o quê? Mas não é para isso. Então vamos lá. O estágio em docência, ele é obrigatório. Então nos cursos de licenciatura é obrigatório estagiar em sala de aula. Então eu digo isso por quê? Porque tem muitos amigos de curso que ficam, ai meu Deus, ninguém merece estagiar em sala de aula e blá blá blá. Pessoal, é licenciatura. Antes de entrar no curso, veja lá, o estágio em docência ele é obrigatório para adquirir o diploma. Então se você está pensando em fazer algum curso dessa área, tenha isso em mente, entendeu? E aí, na minha realidade, como é que funciona? São 3 estágios. Somando se dão 400 horas de estágio. O estágio 1, você tem que estagiar do 9º ao 1º ano. O estágio 2, do 9º ao 2º. E o 3, do 9º ao 3º. E aí, no final de todos, no final do estágio 1 faz relatório, no 2 também, no 3 também, e no final de todos faz outro relatório bem gigante para contar tudo. E aí o estágio 1, eles são 100 horas, você tem que ministrar 100 horas, que funciona, e são 50 horas para você planejar a aula, para você conhecer a turma, conhecer a escola, e 50 horas para você ministrar a aula. Então tem que ministrar lá 50 horas a aula, você tem que dar lá as aulinhas, ok? No estágio 2 e 3 é a mesma coisa, eles são cada um de 150 horas, então tem que metade das horas para conhecer a turma, planejar as aulas e tal, e outra metade para ministrar as aulinhas, para dar lá as aulas. E aí, o nome do estágio é estágio supervisionado. Isso quer dizer o quê? Que tem que ter alguém supervisionando você. E quem será esse alguém? É nada mais, nada menos que o professor da turma. Então, o professor daquela turma que você está estagiando tem que o quê? Supervisionar você. Só que na minha realidade e de alguns amigos, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona, não é assim que funcionou. Em 90% dos casos do meu estágio, que tem alguns amigos meus, o professor, supervisor, não ficou em sala de aula. Ele não supervisionou. Apenas um, eu tive apenas um professor que ficou comigo durante todo o estágio. O restante apenas me apresentou à turma e nunca mais voltou. Teve uns lá que foi pontual. Ia uma aula, 10 não, mas a maioria não supervisionou. E aí tem pontos negativos e pontos positivos que eu acho a pena falar. Então vamos lá. Quais são os pontos positivos sobre isso? É o seguinte. Como eu fiquei sozinho em sala de aula, eu criei autonomia. Então, como eu tenho que conduzir a turma, então eu era livre para conduzir a turma, para conduzir o conteúdo da forma que eu achasse melhor. Porque é como se a turma fosse totalmente minha. É como se aquela turma fosse apenas minha. Então, eu podia conduzir a turma como eu quisesse. Então, eu criei uma certa autonomia. Então, eu desenvolvi autonomia com isso. Então, eu desenvolvi liderança.
Eu também pude desenvolver o meu senso de resolver problemas, porque como eu estava sozinho em sala, a sala era minha, eu tinha que resolver tudo. Então esse é o lado positivo. Eu pude vivenciar na prática a realidade de um professor. Uma turma lá sozinha, só para mim. Então esse é um ponto positivo. Autonomia, liderança, resolver problemas, tudo mais. Só que tem pontos negativos. Quais são esses pontos negativos? Ponto negativo. O professor supervisor, para mim, ele podia me ensinar muita coisa. Entendeu? Porque ele tem mais vivência, ele tá na escola há mais tempo que eu, ele conhece mais a turma, conhece a escola, então eu podia aprender muita coisa com ele. Então se ele não estava lá, eu não pude aprender com ele. Então houve essa troca. Então eu acho que é importante o aluno e o estagiário aprender com o professor supervisor, o professor aprender com ele e eles aprenderem com a turma. Então se ele não está lá, não tem essa troca de experiência, não tem essa troca de aprendizado com o professor. Segundo ponto negativo, é que se ele não está lá, ele não vai me ajudar nas coisas que eu preciso. Então eu tenho que aprender a lidar sozinho com muita coisa, porque ele não está lá para me ensinar algumas coisas que são de praxe da profissão. Então eu tenho que aprender sozinho, que pode ser um lado positivo também, ok? Terceiro ponto, é o seguinte, o professor, lá supervisor, ele é contratado, ele é concursado do governo para estar lá, então ele ganha para estar naquela sala, entendeu? Então não é férias, não é porque você está lá que ele vai tirar férias, ele ganha para isso. E se ele assina o ponto, se ele bate o ponto e diz que está lá e não está, isso aí já é outra coisa, já é outro vídeo que não vou nem falar aqui, entendeu? Mas ele ganha para isso, ele ganha para estar em sala de aula. Você não é professor substituto, você é estagiário, então ele ganha para estar em sala de aula. Então isso já é um ponto errado, que eu acho errado. Quarto ponto é o seguinte, no final do meu estágio, do estágio que a gente faz, o professor da turma, o supervisor, ele tem que avaliar a gente. Então ele tem que avaliar como é que foi, ele tem que responder lá um questionário que tem questão do tipo, como é que o aluno se comportou em sala, se o aluno ministra bem o conteúdo, se ele domina o conteúdo, se ele é pontual. Agora me diz, como que um professor que nunca esteve presente em sala vai me avaliar? De forma justa. Como? Me diz isso, me responde. Teve um professor X, que ele não acompanhou uma aula minha. E ele me avaliou de forma ruim, de forma negativa. Ele não foi em uma aula minha e me avaliou de forma ruim. E ainda por cima, eu substituí ele em aulas que não era nem obrigação minha. Entendeu? Então ele ainda me fez isso comigo, avaliou de forma ruim. Então como é que eu posso garantir que é uma avaliação justa se o professor não está em sala de aula? Entendeu? Então acho que isso também é um ponto muito negativo. Que precisa dizer que ele tem que avaliar, ele tem que assistir as minhas aulas. E aí, mais uma vez eu quero falar que a intenção desse vídeo não é causar polêmica, entendeu? Se causar, paciência. Mas é fomentar debate sobre isso. O que deve ser feito para isso mudar? E outra coisa, aqui não é nenhuma novidade. O que eu tô falando aqui, todo mundo sabe, não é nenhuma novidade, não é nenhuma bomba. É uma coisa que todo mundo sabe, uma coisa que eu já relatei nos meus relatórios de estágio. Já coloquei lá, professores não me acompanharam em sala de aula. É uma coisa muito comum, que todo mundo já sabe que é assim que funciona. Porém, não é feito nada sobre isso. Todo mundo sabe que é assim, só que ninguém debate sobre isso, ninguém fala nada. Ah, essa é a realidade, infelizmente. É essa, fazer o quê? Eu acho que não. Ok, essa é a realidade, nós vamos fazer o quê para mudar? Então eu acho muito importante falar sobre isso, expor isso, porque eu acho importante fomentar debate sobre isso. Entendeu? Então eu acho importante, tudo bem, essa é a realidade, mas vamos fazer o que para mudar? O que tem que ser feito para mudar essa realidade? Vamos debater sobre isso? Vamos fazer alguma coisa? Então por isso que eu peço que vocês comentem aqui embaixo. Então você que é professor supervisor, você que é estagiário, você que é professor na faculdade de estágio, comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. O que pode ser feito para mudar essa realidade, o que pode ser feito para o professor supervisor estar em sala de aula. Então comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha. Comenta como foi para você o seu estágio, se ele estava presente, se não estava. Então comenta aqui o que você acha sobre esse tema aqui. Pode comentar aqui embaixo o que você acha, porque eu acho que é importante falar sobre isso, é importante debater sobre isso, porque eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Entendeu? Então eu acho que eu fiz minha parte em expor isso, ok? E aí, se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo, deixa um like, deixa um curtir, comenta, como eu falei, se inscreve no canal aqui embaixo e aperta um sininho para você saber quando eu postar uma nova polêmica, tá? Aperta aqui o sininho, se inscreve no canal e também me segue nas redes sociais, tá aqui, em algum lugar, tá? A minha rede social pessoal e também da página, então se inscreve lá, me segue, dá para saber um pouco mais sobre essas polêmicas. E é isso, comenta o vídeo e até o próximo vídeo. E é isso, tchau!